Imagine acordar num dia como qualquer outro, na sua casa, mas carregando aquele vazio que ninguém comenta, aquela saudade que não cabe no peito, aquela dor de ter perdido alguém que você amava tanto que daria qualquer coisa para ter de volta. Agora imagine que, no meio dessa dor, você encontra um vídeo, um trailer, um filme, e nele uma promessa perigosa, um ritual capaz de trazer de volta quem você perdeu. Esse é o mundo de Faça Ela Voltar. Mas e se esse ritual não ficasse preso na tela? E se ele tivesse acontecido aqui, dentro da sua casa? Tudo começou quando recebi uma caixa velha, sem remetente, deixada na porta durante a madrugada. A caixa estava molhada pela chuva, e nela havia algo que parecia antigo demais para estar ali: uma fita, um papel amarelado com instruções e um símbolo estranho desenhado com algo que parecia sangue seco. O papel dizia que o ritual só funcionaria se eu o realizasse no lugar onde a pessoa falecida costumava estar. E mesmo sabendo que isso era loucura, mesmo entendendo que o luto pode enlouquecer qualquer um, a curiosidade me venceu. O nome do ritual era simples, direto e assustador: traga ela de volta. Apaguei as luzes, deixando apenas a chama de algumas velas iluminando a sala. O ar ficou pesado, a temperatura parecia cair de forma anormal, como se o ambiente rejeitasse a ideia do que estava prestes a acontecer. No papel, as instruções diziam que eu devia reproduzir a fita exatamente às 3 da manhã. Eu hesitei, mas o relógio marcava 2h59. O segundo ponteiro parecia rir de mim, como se soubesse que eu não tinha mais volta. Quando marcou 3 horas, o play foi apertado quase como se a minha mão não fosse minha. A fita começou com ruídos, imagens borradas, uma figura feminina desfocada e uma frase repetida inúmeras vezes: se você chamar, ela virá. O papel dizia que eu deveria falar o nome dela 3 vezes enquanto a fita rodava. A primeira vez parecia inofensiva, como alguém tentando lembrar o passado. Na segunda vez, a vela mais próxima de mim tremeu, mesmo sem vento. Na terceira vez, algo dentro da casa respondeu. Não com palavras, mas com presença. A madeira da casa estalou como se alguém estivesse caminhando no corredor. Era como se paredes antigas estivessem acordando e prestando atenção no ritual. Eu deveria ter parado ali. Eu deveria ter entendido que certas dores existem justamente para impedir que mexamos com o que está do outro lado. Mas o luto cega. E eu continuei. A fita mudou sozinha. Agora mostrava uma porta, uma idêntica à da minha sala. Era como se a fita soubesse onde estava sendo reproduzida. A imagem começou a aproximar-se lentamente, e a cada passo, um som ecoava dentro da minha casa, o mesmo som que vinha da televisão. Meus olhos se arregalaram quando percebi: aquilo não era efeito sonoro. Alguém estava caminhando dentro da minha casa, no mesmo ritmo da fita. Eu corri para desligar a televisão, mas a tela não apagava. Era como se o aparelho estivesse sendo controlado por algo além de mim. A imagem chegou até a porta, a câmera parou e uma mão apareceu lentamente. Uma mão magra, pálida, arranhada. E antes mesmo do toque na maçaneta da televisão acontecer, a maçaneta real da minha porta começou a girar. O frio se transformou em medo puro. Meu corpo quis correr, mas minhas pernas travaram. Eu ouvi o som da porta se abrindo atrás de mim. Não olhei imediatamente. O ar mudou de novo. Era um cheiro familiar, mas doentio, como flores velhas guardadas em caixão. Eu finalmente virei devagar, e por um instante, eu juro que vi a silhueta dela. Aquela mesma pessoa que eu achei que tinha perdido para sempre. Mas algo estava errado. Os olhos não tinham vida, o pescoço parecia torto, como se tivesse sido quebrado. Ela não respirava. Era como se alguém tivesse trazido um corpo, mas não a alma. Ela deu um passo, e o chão rangeu como se não suportasse o peso daquilo que voltou. Eu queria falar, queria perguntar se era realmente ela, mas a boca não respondia. Uma lágrima desceu sem que eu percebesse. A criatura, aquela coisa, tentou imitar um sorriso, mas era um sorriso de morte, um sorriso que não pertencia mais a este mundo. De repente, a fita voltou a mudar e uma frase apareceu na tela: você pediu. Agora apague. As luzes da casa começaram a piscar, e tudo que eu conhecia como seguro desapareceu. Objetos caíram sozinhos, portas bateram como se alguém quisesse impedir minha fuga. A criatura começou a se aproximar, passo a passo, cada movimento mais contorcido do que o anterior.
Eu percebi naquele momento que o ritual não trazia a pessoa de volta, ele apenas roubava uma sombra, um reflexo quebrado do que ela foi. Um eco maldito. Algo que não deveria existir. O papel dizia que, se eu quisesse desfazer o ritual, eu precisaria aceitar a perda. Precisaria olhar para aquilo que voltou e dizer que ela não era mais bem-vinda. Mas como olhar para algo que você ama e rejeitar? Como dizer não a uma esperança feita de dor? A criatura começou a falar meu nome, mas a voz não era a dela. Era como se 1000 vozes falassem juntas, tentando convencer, tentando manipular. Cada sílaba parecia puxar minha alma para um buraco sem fundo. Eu reuni o pouco de coragem que tinha e disse, mesmo tremendo, que ela não podia ficar. No instante em que as palavras saíram da minha boca, a casa gritou. Sim, gritou. Um som que vinha das paredes, do chão, do ar. A criatura se contorceu, como se estivesse sendo puxada de volta para onde nunca deveria ter saído. A fita queimou sozinha. As velas apagaram. E o silêncio tomou conta. Quando tudo terminou, olhei para a porta. Ela estava fechada como se nunca tivesse sido aberta. Nenhum sinal de que aquilo tinha acontecido. Mas algo permanece. Um peso. Um aviso. O ritual prometia trazer alguém de volta, mas esquecia de avisar que o preço era você perder um pedaço de si mesmo. No fim, a pergunta não é se o ritual funciona. A pergunta é: você estaria disposto a pagar o preço? Agora me diz, depois de tudo isso, se o ritual do filme Faça Ela Voltar estivesse na sua casa, você teria coragem de realizá-lo? Depois daquela noite, eu pensei que tudo tinha acabado. Tentei seguir a vida, ignorar qualquer lembrança do que aconteceu. Mas você não simplesmente mexe com a morte e espera que ela não cobre algo em troca. 3 dias se passaram, e as coisas começaram a mudar dentro da minha casa. Primeiro, foram os objetos se movendo sozinhos, nada muito óbvio, apenas detalhes que eu pensei ter imaginado. Mas então veio o sussurro. De madrugada, quando eu estava quase dormindo, uma voz chamava meu nome. Não era alta, não era clara, mas era insistente. Era como se algo estivesse dentro das paredes, esperando que eu respondesse. Na 4ª noite, eu acordei com a sensação de alguém sentado na beira da cama. Não consegui me mexer, e por um instante, eu senti aquela presença. Era o mesmo frio, a mesma pressão no peito, como se o ritual tivesse deixado uma marca, como se algo tivesse atravessado o limite e agora estivesse vivendo comigo. No canto do quarto, onde deveria haver apenas o guarda-roupa fechado, eu vi uma silhueta parada, imóvel, olhando para mim. Eu pisquei, e ela desapareceu, mas o sentimento permaneceu. Não era mais uma lembrança. Era um aviso. Eu tentei gravar os sons, deixei o celular ligado durante a madrugada, e quando ouvi a gravação na manhã seguinte, arrepiei dos pés à cabeça. No áudio, minha voz aparecia conversando, mesmo eu não lembrando de ter dito uma palavra. Era como se alguém tivesse respondido ao que ficou do outro lado do ritual, como se eu tivesse sido usado como um canal, um elo entre o aqui e o que não deveria existir. E a frase mais assustadora era dita sempre no final: eu não fui embora. Cada dia que passava, a casa parecia mais pesada. As luzes queimavam sem motivo, portas batiam mesmo trancadas, e o espelho da sala começou a embaçar sozinho, revelando marcas de dedos do lado de dentro do vidro. Eu comecei a perceber que o ritual não apenas abriu a porta para algo retornar, ele deixou a porta escancarada. Não era mais sobre ela. Era sobre o que veio junto. Eu procurei na internet por qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo, e descobri relatos parecidos. Pessoas que tentaram trazer alguém de volta e acabaram sendo perseguidas pela ausência, pela falta, pelo vazio que elas criaram ao desafiar o que era definitivo. Nenhuma dessas histórias terminava bem. Todas tinham algo em comum: quanto mais você tenta ignorar, mais forte aquilo fica. Como se a entidade precisasse da sua atenção para existir. Como se ela se alimentasse do seu medo. Na última vez que ouvi a voz, ela estava perto demais. Atrás de mim. Falando baixo, como se sorrisse enquanto me observava. Eu fechei os olhos, respirei fundo e, pela primeira vez, entendi a verdade: ninguém volta igual. O ritual não devolve o que você perdeu. Ele apenas preenche o vazio com algo que nunca deveria ter atravessado.
Algo que aprendeu a imitar o amor, mas que não sabe o que é viver. Se existe uma coisa que essa experiência me ensinou, é que a morte não é um limite, é uma fronteira. E toda fronteira existe por um motivo. Alguns caminhos não foram feitos para serem percorridos. Algumas portas não deveriam ser abertas. E se o filme Faça Ela Voltar nos mostra um ritual assustador na ficção, imagine agora, se esse ritual fosse feito na sua casa, no lugar onde você está assistindo este vídeo agora. Você dormiria tranquilo? Ou olharia 2 vezes para a porta antes de apagar a luz? Se você ficou até aqui, significa que algo dessa história mexeu com você. Então agora é a sua vez de fazer um ritual, mas um ritual seguro. Aperte o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque eu só continuo trazendo histórias assim se você pedir. E cuidado, você nunca sabe quem pode estar ouvindo o que você deseja. Até o próximo vídeo.